Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior. Nós já estamos aí sentindo a ausência de alguns irmãos, já se aproximando desse período aí de final de ano, de férias, alguns já viajando, mas vamos continuar aí com os presentes, né, nas nossas atividades, estudando a Palavra do Senhor. Nós vamos continuar aí no Catecismo Maior. Houve um errozinho aí, foi colocado a pergunta 68, mas a pergunta é 86. A pergunta 86, 68 já foi, já faz tempo, graças a Deus. Continuando aí, falando a respeito da glorificação do crente, de como nós somos glorificados. Significa essa doutrina reformada da glorificação, que é a compreensão de como nós participamos da glória de Cristo, da glória de Deus através da glória de Cristo como Messias, como Salvador, como mediador, e ao participarmos desta glória somos beneficiados, né? Somos transformados em glória. Então como a glória de Deus se revela a nós através da glória do Filho, e na manifestação desta glória de Deus na glória do Filho, nós somos primeiro transformados. A glória de Deus se revela a nós de maneira transformadora, né? Deus se revela em sua glória, em sua majestade no Filho, transformando. Contemplamos a glória de Deus que nos transforma. Isso é exemplificado na visão de Isaías, né, que vê o Deus em sua glória e em sua majestade, e a manifestação da glória de Deus manifesta a condição caída, pecaminosa do homem, a necessidade de que ele precisa ser transformado para estar diante desse Deus glorioso, santo. E então ali vemos que ele toma consciência diante da glória de Deus de sua miséria, e o Senhor o transforma, né? O Senhor o santifica para estar diante dele. Então a manifestação da glória de Deus em Cristo é transformadora, é também abençoadora. Conhecemos a glória de Deus na glória do Filho. A glória de Cristo é manifestada a nós de maneira abençoadora. Somos colocados em uma condição, em um status privilegiado de reconciliados que se transforma em filhos que desfrutam de bênçãos e privilégios especiais na relação com Deus. Então a manifestação da glória de Deus em Cristo é abençoadora sobre a vida do crente, pois ele passa a exercer, a ter uma posição privilegiada diante de Deus, em que ele tem acesso ao Senhor e às suas bênçãos. E por último, a glorificação, a manifestação da glória do Senhor, ela é exaltadora. A glória do Senhor se manifesta a nós também nos glorificando, no sentido de exaltando a condição humana e elevando a um estado glorioso, né? A glória de Cristo reveste a nossa condição humana e a torna gloriosa. Então a manifestação da glória do Senhor, ela é transformadora, abençoadora e exaltadora, né? Ela eleva a condição humana à perfeição. Então nós estamos vendo que isso se dá em 3 momentos específicos, né? Aqui na terra, né, a glorificação começa aqui com o chamado do Evangelho, com a conversão, com a regeneração, continua após a nossa morte, né, aplicada à nossa alma, a alma é glorificada, aguardando a glorificação do corpo, em que o crente experimentará o estágio final desta glorificação. Então a glorificação começa aqui, continua no céu, continua na glória celeste e termina na ressurreição dos mortos. Nós já vimos então como participamos da glória de Cristo, como a união gloriosa de Cristo nos abençoa nesta vida. Nós preparamos no estudo passado para falar a respeito da morte, do que acontece com o crente após a morte, da glorificação após a morte, falando sobre
a morte como uma maldição, e por que que o crente que já foi liberto da condenação em Cristo, já foi liberto da sua culpa eterna, que Cristo levou a maldição em seu lugar, porque que ele ainda morre, porque ele participa da morte física. Vimos que a morte, o sentido da morte, ela é abrangente, ela tem pelo menos 3 elementos que formam a sua totalidade, né? A morte diz respeito à separação de Deus, sermos desconectados da fonte plena de vida. Não somos plenamente desconectados, mas desconectados da plenitude da vida, né? Então, porque o homem, se for desconectado totalmente de Deus, ele para de existir, né? Ele é fulminado totalmente. Mas ele é desconectado de uma relação especial e plena com Deus. Então, o primeiro aspecto da morte é a separação de Deus, a decadência, daquela condição em que o homem tinha no Éden, né? É a perda disso aí, daquela comunhão plena que o homem tinha. Então, o primeiro aspecto da morte é a separação. Por isso que a primeira coisa que a salvação faz, que a regeneração faz, é nos reconciliar com Deus, é nos colocar de novo naquela relação perdida, naquela união perdida, naquela comunicação perdida. Então, por isso que a regeneração é também chamada de ressurreição, né? A conversão, já vimos aqui os termos que são aplicados pela palavra de Deus para descrever a regeneração: novo nascimento, né? E ressurreição. Ressurreição é um termo para descrever a regeneração. Por quê? Porque o homem morto, morte no sentido de separado de Deus, né? Distante de Deus, ele é reconciliado, ele é reconectado. Então ele é ressuscitado, ele volta a desfrutar, a ter conexão com Deus como fonte plena de vida, tá? Então, mas a morte, na separação de Deus, deflagra-se a decadência da existência humana física, temporal. Daí a morte física ser um processo de um ato. O homem começa a morrer até experimentar o definho, a decomposição, a destruição do corpo, da vida humana temporal, em que na morte física o corpo se separa da alma. E daí ele parte para o último aspecto da morte, que é o inferno, a separação final, total, absoluta de Deus, de suas benesses, de sua benevolência, de sua graça e de seu amor, para experimentar apenas a sua ira, o seu juízo eterno. Então, nesse sentido, então nós vimos que se a morte é uma maldição e Cristo levou a maldição em nosso lugar, por que nós morremos? Então nós vimos que a morte ainda é uma realidade por crente, mas por que e como? Então agora eu queria que os irmãos me respondessem baseado na aula passada, né? Se o crente foi liberto da maldição, Cristo levou a maldição em nosso lugar, por que a gente ainda morre a morte física? Nós já fomos ressuscitados espiritualmente, libertos da morte eterna, mas ainda passamos pela morte física. Por quê? Por quê? Quem lembra? Vamos lá, alguém não? Por que o crente ainda morre? Os irmãos estão tímidos, estão com... Diga, irmã Sandra, eu vi a senhora sussurrando, balbuciando. Eu não tenho a capacidade ainda de ouvir daqui. Ainda, né? Talvez meu ouvido biônico venha. Sim, mas o que Cristo então me livrou quando Ele ressuscita, né? Na salvação, ainda consequências do pecado permanecem sobre nós. Mas a dificuldade a gente viu aqui que o pecado, a morte é o salário do pecado, é a paga, né? É a consequência, é o salário maior, é o salário, é o pagamento. Se Cristo pagou a nossa dívida, por que este pagamento ainda é exigido a mim? Por que eu ainda morro? É o meio de o homem, a morte foi usada para o bem.
chegando lá, isso. Estamos chegando, estamos clareando, estamos recebendo luz. Você deu um exemplo de uma planta, né? Quando ela é cortada, né? Uma flor, quando é cortada, ela não morre imediatamente. Isso. Nós ainda estamos nesse processo de morte. Falando da morte no processo. Deflagrada com o pecado original. Apesar de eu ter feito aquelas três, vou colocar aqueles 3 aspectos, a morte é uma realidade total, né? Então assim, em relação à morte física é um processo. Mas isso ainda não explica por que eu ainda passo por este processo de morte. Ainda não recebi o corpo incorruptível. Se ela é uma maldição para mim. Nosso corpo deveria se tornar incorruptível. Isso. Ainda não recebendo o corpo incorruptível. Isso. Por que eu não recebi ainda? Porque nós ressuscitamos justamente para receber esse corpo incorruptível. Tudo que os irmãos falaram está certo. Só que falta aí ainda um ponto crucial. A morte para nós não é mais o que ela era. Cristo transformou o significado da morte para nós. A morte não é mais maldição, ela é salvação. Também está dentro da salvação. Como assim? De maldição ela se tornou uma bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ela continua sendo má, ela continua sendo uma coisa ruim, mas para o crente ele não a recebe como maldição, mas ele a recebe como um meio que o Senhor usa para manifestar a sua salvação final sobre a alma, ou seja, é um instrumento que ele usa para nos levar para o céu. Então realmente a morte foi tirada de nós como uma maldição, ela permanece sobre nós como uma bênção do Senhor. Daí o salmista dizer que a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Mas Paulo chama ela de inimiga. Paulo chama ela de maldição. Mas sobre o crente ela não atua mais como uma maldição. Por que ela não atua como maldição? Porque a morte como uma maldição foi colocada sobre Cristo. Ele se tornou maldito por nós. É isso que Paulo diz em Gálatas. Ele se tornou maldição por nós. Então a morte como uma maldição, Cristo experimentou ela. Quem veio quinta-feira, olha a conexão, nosso coração, nossa alma foi liberta de experimentar a nossa maior dor, aflição e sofrimento, a de ser separado de Deus, a de experimentar a morte como uma condenação, a ira de Deus sendo derramada sobre nós. Então quando o crente morre, ele não está recebendo maldição da morte, mas ele está experimentando a morte como um meio para levá-lo para Cristo. Um mal transformado em bem, cooperando para a sua vida. Então, o crente continua, ele participa da morte, não porque Cristo não tirou essa maldição dele, não porque ficou mal feito ou em parte o trabalho, a obra, ela não ficou completa, não. Cristo tirou a maldição de nós, a maldição. Por isso que a morte e todo o sofrimento do crente não é maldição e punição do pecado. Daí o que os irmãos falaram, corretíssimo. O crente sofre e passa pela morte como consequência que permanece do pecado, mas uma consequência não como maldição, uma consequência que o Senhor usa porque ainda não a removeu, porque Ele usa para o nosso bem. É o inimigo vencido trabalhando em nosso favor. É o inimigo já vencido trabalhando para o nosso bem. Como Paulo disse, em Cristo somos mais que vencedores. O inimigo vencido trabalhando em nosso favor. Então daí Paulo dizer que o sofrimento, a dor, as enfermidades que são consequências do pecado e a morte atuam sobre nós como instrumentos que Cristo usa para manifestar a sua graça, a sua bênção salvadora sobre nós.
entendeu? Não mais como uma maldição, mas como um meio de sofrimento e dor que são usados para experimentarmos mais da graça de Deus. Então, por que o crente ainda morre? Porque a morte física não é maldição, é um meio de que o Senhor usa para manifestar a sua graça salvadora, nos levando para Ele. Se transforma em propósito de bênção sobre a nossa vida. Vocês entenderam aí? Ficou entendido ou ficou alguma coisa aí, algumas pontas soltas aí? Entendeu? Então, sim. Ela tinha, havia uma promessa, né? Ela não era vista assim, por causa que Cristo ainda não tinha se revelado ainda, mas ela já atuava assim, tá? Esse ensinamento fica claro com Cristo na sua ressurreição. Mas como é igual a salvação, né? É igual a redenção. Não parece ficar tão claro que a salvação é por graça na lei, mas ela é. Se eles não entendessem plenamente, não tinham uma compreensão plena e absoluta, mas suficiente para salvá-lo, baseado na obra de Cristo, e a morte já atuar. Eu estou dizendo isso porque Paulo fala em Romanos 3 sobre isso. Paulo fala assim: até a vinda de Cristo os pecados não tinham sido ainda devidamente pagos, mas os crentes do Antigo Testamento já se beneficiavam de um pagamento futuro, sim, baseado na promessa. Então, o que é que isso significa? Os que foram salvos na Antiga Aliança foram salvos baseado em uma obra que ainda estava por vir. Já usamos essa linguagem aqui várias vezes, que é como um cheque pré-datado. O pagamento já havia sido feito, o benefício do pagamento já havia sido recebido, sem o pagamento ainda ser feito, só porque estava garantido. E o melhor de tudo, não tem juros. Não tem juros, não tem nada. Em Romanos 3, Paulo falou sobre isso, que até a vinda de Cristo os pecados estavam sem serem devidamente tratados. Deus não havia ainda punido o pecado. Mas como é que as pessoas eram salvas se o pecado ainda não havia sido devidamente pago? Baseado na promessa de que isso aconteceria. É o penhor da palavra. Daí ele dizer que o grande elemento da salvação na Antiga Aliança era a promessa de Deus, que sua palavra se tornava o penhor da redenção, ou seja, aquele que não tinha por quem julgar, ou por quem a linguagem sumiu agora, por quem dar a sua palavra, mas a palavra não é essa não, por quem jurar. Deus não tinha por quem jurar, porque jura-se baseado em algo superior, né? Invoca-se o nome de algo maior, em nome de tal, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu juro em nome da minha mãe, né? Eu juro em nome do meu pai, tal. Não tendo por quem jurar, ou seja, Deus não tem ninguém maior que Ele para garantir a palavra. Em nome de fulano, Ele é o ser supremo. Por não ter por quem julgar, julgou, ou por quem jurar, deu a sua própria palavra, pois não podendo mentir, sendo Deus e não podendo mentir, garantiu que faria baseado em si mesmo. Eu juro por mim mesmo. Isso aí. Eu farei por causa de mim mesmo. Quando eu digo que eu vou fazer algo, eu digo, eu faço por causa de Deus, porque eu juro em nome dele. Ele é a referência superior para mim, a quem eu vou prestar contas, é o garantidor que eu posso fazer aquilo, porque ele é a fonte da capacidade, da autorização. Mas Deus não tem por quem jurar, ele não tem um chefe, ele é o chefe. Se ele é o chefe, já viu Ricardo, como é que os chefes mandam você fazer uma coisa? Rapaz, faça isso aqui sim, mas quem mandou? Eu estou mandando. Por que ele diz isso? Sua autoridade baseada
É a mãe. Na posição dele, que foi dada a ele, uma autoridade que ele tem uma certa autonomia, diz assim: eu estou mandando você fazer, eu tenho autoridade para fazer, você se reporta a mim. Uma mãe em casa. A mãe, por que eu faço isso? Santa que acha bom, né? Por que eu faço? Porque eu sou sua mãe, eu estou mandando. Só que claro, né, que a mãe às vezes, e o pai abusa disso, é para dizer assim: porque Deus me deu essa autoridade, meu filho. E Deus me deu essa autoridade, eu exerço essa autoridade de dizer para você o que é certo você fazer. Para quê? Eu já dou a palavra para não perder o meu raciocínio. Aí, que já perdi. Aí o que acontece? Deus jurou por si mesmo. Por isso que toda a promessa de Deus é baseada assim: eu farei, assim diz o Senhor, eu mesmo farei. Quando ele começa a cumprir, então assim, qual era a base de que Deus iria salvar o seu povo? A promessa baseada em seu próprio nome, no que ele havia prometido. Então, eu salvarei, eu trarei salvação. Baseado nisso, o povo era salvo, crendo que este Deus que prometeu em nome dele mesmo trazer salvação. Quando Cristo se manifesta, a ênfase agora é que ele é o cumprimento dessa promessa. Então agora não é mais no nome da promessa de Deus, mas em nome do Filho, que é a promessa cumprida. Daí eu não falo mais em nome de Deus, mas em nome de Cristo, que é a mesma coisa, porque Cristo é a promessa de Deus cumprida, é a palavra confirmada. Daí ele ser chamado de Logos, a razão, a lógica, o cumprimento de Deus, o sentido de Deus, a revelação plena de Deus. Então, o que isso significa? Ele está mostrando aí que isso não era tão claro lá, essa questão de como ele tratava a morte, de que a morte tinha esse efeito sobre o crente. Mas se você prestar atenção, por exemplo, Jó fala que ele crê nessa perspectiva. Ele diz assim: eu vou morrer, vou estar com o Senhor, vou ressuscitar e finalmente estar diante dele. Então ele já está entendendo aí que a morte não impede ele de estar com o Senhor, ou é uma destruição, é maldição sobre ele. Pelo contrário, o próprio Jó, que está vendo o sofrimento na sua vida, ele diz assim: eu sei que a morte vai pôr fim toda a minha aflição, porque me colocará diante de Deus, para que eu possa exatamente estar diante do Senhor e ter o conforto e o consolo que minha alma deseja, né? Então esse benefício já existia, baseado na promessa da redenção, mas o ensinamento não era tão claro, mas já existia lá, e este benefício já existia como uma antecipação dos benefícios da obra de Cristo, assim como o perdão dos pecados e tal. Sim, Júnior, você ainda lembra o que me perguntar? Se a morte tornou-se para ele visível, não mais uma visão, mas uma forma dessa interpretação, por que suicídio não seria uma saída para encontrar a morte? Porque se é uma bênção, por que eu não me mato? Né? Por que eu não posso me matar? Eu quero essa bênção, então eu vou me matar. Essa é a minha raciocínio. Sim, claro, estou entendendo. Se é uma bênção, por que eu não morro logo? Não me mato logo. Eu vou me matar. Pular ali do eu vou me pular do viaduto, né? Eu vou responder com a resposta de Cristo a Satanás. Não estou comparando você a Satanás, pelo amor de Deus. Satanás seguiu esse mesmo raciocínio, que é uma conclusão equivocada da premissa bíblica. O Senhor diz assim, ele disse assim: não está escrito a teu respeito que ele te guardará de todo mal, não permitirá que sofras, nenhum mal te sucederá. Então joga dessas pedras aqui para ver se isso é verdade. Se joga aí o que foi que Jesus respondeu? Lembra-se? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês entenderam a resposta aí de Jesus? Não. E a relação do que eu estou falando? Não ainda, né? O texto fala da proteção de Deus sobre o seu povo. Se Deus protege o seu povo, então eu tenho que sair aí, eu posso aí me expor ao sofrimento, à dor e aos riscos, sem qualquer responsabilidade de manutenção da vida. Se Deus garante que Ele vai me proteger, Ele não vai permitir eu morrer, eu posso me jogar de qualquer lugar, posso fazer qualquer coisa, eu posso ser irresponsável, dirigir sem cinto de segurança, bêbado,
Posso atentar à vida a qualquer hora, porque está garantido que Deus vai me proteger, não vai permitir nenhum mal. A promessa de proteção de Deus não me autoriza a colocar a vida sobre ameaça e não cuidar da vida, não desejar viver. A morte como uma bênção não é uma autorização para eu procurar a morte, porque morrer é bom, mas viver também é. E a vida também é uma bênção. E a vida é uma bênção em Cristo. Daí Paulo dizer: viver com Cristo é bom, morrer é lucro. Então é como se, eu quero morrer, é melhor morrer, mas é como se assim, então viver não presta. Eu não tenho autorização para, por meio da morte, procurar a vida eterna. Ou seja, eu quero morrer logo. Não tenho essa autorização. Mas sabendo o que a morte se torna quando eu passar por ela. O que ele está mostrando aí é igual que Jesus está dizendo. Deus diz que protege o seu povo, mas não é para que o povo fique provando se isso é verdade, buscando a morte. Não, é porque ele saber que quando a morte chegar ou o sofrimento chegar, Deus é o seu protetor. Se quiser livrá-lo, livrará. Mas não dá a ele autorização para testar isso de Deus, ficar sendo irresponsável no cuidado da vida. Porque cuidar da vida também é um mandamento e uma responsabilidade. Amar a vida, perdão. Eita, papel só. Um pouquinho. Está entendendo, Júnior? Por que buscar a morte seria errado se ela é uma bênção? Porque viver também é uma bênção. Buscar a morte em detrimento à vida é pecado. Porque administrar a vida que recebemos em Cristo é também um dever, uma responsabilidade. Aos mandamentos, o não matarás, no seu sentido positivo, é zelar pela vida, cuidar da vida, amar a vida, proteger. Daí a importância de nos submeter às leis humanas que preservam a vida. Então, a morte se tornou um meio de bênção para entender que quando eu passar por ela, ela se torna isso. Mas não é para que eu desapegue-me totalmente da vida, despreze totalmente a vida em Cristo e busque a morte. Mas buscando a morte eu não estaria encontrando uma nova vida, uma vida ainda maior? Não, eu vivo me preparando para isso, mas já vivo não dizendo assim, eu quero logo morrer. É como se a vida perdesse todo o sentido, perdesse todo o prazer, toda a alegria, e em Cristo ela não perdeu. Fora que Deus ainda tem propósitos para a gente. Totalmente, por isso que ele manteve e preservou a vida humana. A vida de Paulo foi preservada muitas vezes para isso, para os propósitos de Deus. Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: morrer é melhor, mas viver também é bom. Melhor não significa que o outro não presta. E ele se preocupava. Entendeu? Paulo não vivia por exemplo, Paulo, você poderia dizer assim, vamos pensar em Paulo. Paulo tinha plena convicção de que a morte havia se transformado num instrumento nas mãos do Senhor. Paulo não temia a morte no sentido de não querer morrer, de não saber o que aconteceria com ele. Mas muitas vezes Paulo fugiu da morte. Temos vários textos, estamos aí vendo a exposição de Atos, desde o início de seu ministério, quando ele chegou em Jerusalém, que ele foi ameaçado de morte. Foi o que ele fez. Os irmãos pegaram ele na calada da noite, na madrugada, e desceu pelo cesto, não foi isso? Desceu pelo cesto e Paulo fugiu. Paulo se livrou da morte não estou falando de mera ameaça não, era certeza que ele ia morrer. Estava lá morto no chão, apedrejado, morto. Pegaram ele para cuidar. Pegaram ele podia dizer assim, não me deixe morrer, essa vida não presta, morrer é melhor, vou me encontrar com o Senhor. Paulo não disse isso. E nós vamos ver que ele fala que estar com o Senhor é melhor, que entende que morrer é uma coisa boa, mas viver também é. Por isso que eu não vou, por isso que não é autêntico para o crente, não é correto o crente buscar o suicídio, buscar a morte. É como se a única coisa boa fosse a morte. E ele tinha em mente que ele tinha que também pastorear os irmãos. Aí ele diz, por que é bom ficar aqui? Porque eu vou viver para a glória de Deus, vou cuidar dos meus irmãos, vou viver a vida como Deus quer que eu viva, cuidando dos meus irmãos, vivendo com ele, pregando o evangelho, promovendo a glória do Senhor. Agora imagine, se ele não tivesse preso durante vários anos, que ele poderia ter morrido antes, como chegariam essas cartas até nós?
Isso. Eu falei Paulo, né? E Jesus Cristo. Não, mas ele providenciou. Veja, Júnior. Olha o exemplo de Cristo, porque Cristo tem que ser o exemplo maior, né? Jesus sabia qual era o propósito da sua morte. Não tem propósito mais glorioso para a morte do que a morte de Cristo, né? A minha é para receber o benefício da morte de Cristo. Mas qual é a morte mais gloriosa? A de Cristo. É a mais gloriosa. É tanto que a única morte que a Bíblia autoriza a celebrar é a morte de Cristo. É tão interessante que a Bíblia não autoriza eu celebrar o nascimento de Cristo, que é uma invenção nossa. Mas a morte deveria em todo culto celebrar a morte do Senhor. Porque a ceia não é a celebração da morte de Cristo, não é? A ceia do Senhor, a celebração. Os judeus já celebravam a morte do Cordeiro como uma promessa, como uma realidade futura. Nós celebramos como uma realidade já realizada, como algo. A morte de Cristo é uma das maiores celebrações, é tanto que todo culto judeu tinha que celebrar a morte do Cordeiro. O Cordeiro tinha que ser morto literalmente, o povo tinha que ver morte, ver sangue e celebrar naquilo. Pensa que coisa aparentemente deprimente. O ponto alto das festas e do culto judeu era a morte, sacrifício, morte. Eles tinham que ver o bichinho se batendo ali, morrer, o seu sangue derramar. Eles tinham que ver aquilo acontecer. O animal simbolizando a inocência, porque o animal é amoral. O animal simbolizando a inocência e a justiça de Cristo tinha que morrer diante dos olhos deles, no lugar deles. Eles veem a morte daquele animal, a agonização daquele animal, a vida se esvaindo dele, ver o seu sangue ser derramado, e depois o sangue era aspergido sobre o povo. Daí, batimos por aspersão, brincadeira, mas um dos sentidos, aspergir sobre o povo, o sangue era salpicado e aspergido sobre o povo, para entender que o sangue do Cordeiro cobria seus pecados, uma morte que lhes beneficiava. Era o ponto alto das festas e do culto do Antigo Testamento. Isso foi transformado no cristianismo pela ceia do Senhor. Jesus Cristo sabia do propósito de sua morte e que o tempo todo ele falava para os seus discípulos que ele tinha que morrer, que era necessário. Os profetas falavam de que havia uma morte perfeita futura que aconteceria. Cristo estava pleno de consciência da sua morte, mas ele quis morrer logo? Ele quis morrer logo? Não. Por quê? Porque a vida era boa e tinha um propósito, e tinha a hora certa para morrer. Entendeu, Júnior? Por que eu não desejo logo morrer se ela é uma bênção? Por que Cristo não quis morrer logo? Pelo contrário, ele diz assim, quando a primeira vez ele foi ameaçado que quiseram apedrejar ele saiu do meio deles, e o texto diz assim, porque não era chegada ainda a sua hora. Eu sei a hora planejada por Deus para a minha morte, mas eu não vivo procurando ela, eu vivo me preparando para ela. Então eu vivo a minha vida na expectativa da vida eterna, mas não vivo procurando morrer. Pelo contrário, faço tudo que está ao meu alcance e é dado pela providência de Deus para viver, desfrutar e preservar a vida, muito mais pelo fato de que ela está em Cristo, ela é mais gloriosa. Então, entendeu, Júnior? Mais ou menos? Marrom, né? Então vamos lá. Depois de toda esta explanação, recapitulando o que nós já estudamos, vamos passar para a pergunta 86, que fala exatamente sobre como o crente experimenta a glorificação após a morte, que aí o primeiro beneficiado é a alma do crente, tá? Então, nesta vida, ele já recebe a união com Cristo em glória e os benefícios, e após a morte, o que acontece então? Vejamos, pergunta 86. O que é a comunhão em glória com Cristo, da qual os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte? Então, qual é a comunhão em glória? Qual é a glorificação? Qual é a comunhão com a glória de Cristo que a gente se beneficia? A comunhão em glória com Cristo, da qual os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte, consiste em as almas deles serem aperfeiçoadas em santidade, recebidas no mais alto céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória,
esperando a plena redenção do corpo, o qual até a morte continua unido a Cristo e descansa na sepultura como seu leito, até que no último dia seja unido novamente à sua alma. Quanto à alma dos ímpios, eles são imediatamente depois de sua morte lançados no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores. O corpo deles fica guardado na sepultura, como em cárcere, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Vamos lá. Então, primeiro benefício: ao morrer, a alma do crente é aperfeiçoada. Então, o primeiro aspecto da glorificação de quando a gente morre, assim que o crente morre, sua alma é aperfeiçoada. O que significa isso? Aqueles resquícios do pecado que ainda existia na nossa alma em vida, que Cristo estava tirando gradativamente no processo de santificação, ele se completa. Na morte, a alma do crente é liberta de todos os resquícios do pecado, de toda a poluição, de toda a depravação que ainda existia em seu coração, em sua alma, e a obra da santificação é completada. Ele é aperfeiçoado. A alma encontra a perfeição da santificação para estar dentro. Por quê? Por quê que isso é preciso? Por quê? Deus, né? Para a alma estar com Deus. Para que a alma possa estar com Deus. Se a alma não estiver perfeita em Cristo, se o homem não estiver perfeito em santidade e justiça, ele não pode contemplar o Senhor, estar diante dele, permanecer diante dele, conviver com ele. Então, quando o crente morre, imediatamente a sua relação gloriosa com Cristo completa a obra de santificação. Ele é aperfeiçoado. Ele não chega lá no céu com as imperfeições da terra, passando por um processo, como acredita a doutrina católica, de expurgação do pecado, de que a obra não é completa na terra. Então, quando ele morre, se ele for um devoto, se ele for um católico devoto corretinho, ele vai para o purgatório. Qual é o propósito do purgatório na visão católica? Exatamente, a alma sai do corpo nessa terra ainda imperfeita, ainda em pecado, porque a obra de Cristo não foi suficiente para fazer isto. Então ele vai para o purgatório, para o lugar onde ele ainda passará pelo processo de expurgação, de pureza, de limpeza do seu pecado, para ver se ele consegue alcançar essa perfeição e ir para o céu. Meu amigo, é cansativo você estudar a soteriologia católica, demora, meu irmão, é longo e não tem certeza nenhuma. No final das contas, é tudo possibilidade, probatória, possibilidade. Agora, certeza mesmo tem de nada. Possibilidade de salvação, com certeza mesmo tem nenhuma. Então, o cara vai lá para o purgatório. Se as pessoas continuarem aqui, por isso que os católicos acreditam que a missa de corpo presente, a missa de 7 dias, as missas ainda, as orações pelos mortos, eles precisam orar pelos mortos. Os santos que eles forem devotos, vai ajudá-lo lá, vai continuar pedindo a Deus e a Jesus Cristo em favor dele. A intercessão de Maria, vai ensiná-los também. Ensiná-los lá no purgatório. As suas boas obras têm que ter sido em quantidade muito boa, não pode ser pouquinha coisa, ele tem que ter feito muitas boas obras para tudo isso ser contado. Meu irmão, esse não é um ensinamento bíblico. O pecado é expurgado em Cristo, na união com Cristo. Quando somos regenerados, a culpa imediatamente é tirada, a condenação é tirada, e a presença do pecado como uma poluição é gradativamente removida. Quando ele morre, aí a obra de Cristo completa isso. Vamos agora para os textos que provam isso para nós. Primeiro, tem 2 textos em Filipenses muito bons, e Apocalipse. Primeiro, Filipenses capítulo 1, versículos 6, 9, 10 e 11. Depois, Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16, e Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos então ao primeiro texto, Filipenses 1, versículos 6, 9, 10 e 11. Alguém leia? Continue. Ou os dois ou um. Aí.
6 a 9, 9 a 11 agora. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveitem as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheio de frutos e de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até o 11? Isso. Paulo está dizendo que a obra começada, ela termina, o Senhor completa essa obra até o dia do Senhor. Ele tem em mente aí tanto a morte, tanto a morte do crente como a ressurreição. Quando sua alma, quando a primeira parte experimenta essa perfeição que é na morte, então até o dia do Senhor, até o dia do encontro com o Senhor e de um encontro final com o Senhor. O primeiro encontro é com a morte e o encontro final é a ressurreição, até o dia do Senhor. Então aquele que começou completa a obra. Então que obra é essa aí? É uma pergunta boa. Que obra é essa que Paulo está falando? Cheio de fruto de justiça. Mas que obra é essa, especificamente? Que obra é essa que foi começada em nós? A própria Cristo, né? Começada em nós. Alguém falou em santificação. O que é que ele começou em nós? Começou a limpar o nosso coração, começou a purificar o nosso coração, ele começou a tirar o pecado de nós. Na regeneração, ele começou a limpeza. E isso, a justiça de Cristo, produzindo a justiça pessoal de fruto de obediência, né? De santidade, de obediência, de amor a Deus e ao próximo. Os frutos da justiça de Cristo produzindo a justiça pessoal de uma vida transformada e que está sendo transformada, né? Então, é a santificação em seu início, aquele que começou a boa obra. Que boa obra é essa? De transformar o nosso ser, nosso caráter, a nossa natureza. Na regeneração ele começa isso. Então é ele que começa, por isso que a santificação, já vimos aqui, nós estamos falando da aplicação dos elementos da salvação. É o começo da aplicação desses elementos, aquele que começou a aplicar as obras da salvação em nós, aquele que começou esta boa obra de nos mudar, de nos transformar, de recriar nossa natureza humana, aquele que começou a boa obra, começou a santificar. Por isso que santificação não é uma sinergia, não é uma cooperação entre o homem e Deus. A santificação é obra de Cristo em nós e por meio de nós, nos move a buscar os meios de santificação. É Ele fazendo isso em nós, movendo-nos às fontes de santidade. Já vimos isso aqui. Então aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por isso que nenhum crente fica pela metade, ou fica pelo caminho, ou chega no céu imperfeito, faltando uma parte, faltando uma coisa. A gente diz assim, ó, fulano, a gente gosta de brincar dizendo assim: fulano, você aprenda a conviver comigo aqui, porque a gente vai viver no céu. Só que tem um detalhe aí: no céu não seremos esses ranzinhos, esses hipócritas que nós somos aqui. Nem o outro vai ser difícil para nós, nem a gente vai ser difícil mais para ninguém. Não, o céu não é um lugar que a gente tem capacidade de tolerar os pecadores, não. No céu é convivência de santos e perfeitos. Ah, Sandra disse aleluia e amém. Pensando nas pessoas difíceis, não, eu pensando em mim mesmo. Como é que eu sou difícil, como eu sou um pecador, como eu sou falso, como eu sou hipócrita, como eu sou capaz de ter dificuldade de me relacionar com as pessoas, de compartilhar meu coração, como nós vimos aqui quinta-feira, de participar do coração do outro, de ter paciência e ajudar o outro. Não vamos ser mais essas pessoas difíceis que nós somos aqui, de convivência, de relacionamento. Estaremos em plena relação com Deus e com o próximo. Lembra da ideia de que nossa conexão não é só com o cabeça, mas também com o corpo da cabeça? Tanto a minha relação com a cabeça é perfeita, quanto a minha relação com os membros do corpo também será perfeita. Plena conexão. Lá não vai ter crente conspirando contra o outro, fofocando, falando mal, querendo passar um pelo outro. Olha, o Senhor botou fulano ali numa posição, estou gostando disso não, lá na terra eu fui muito mais dedicado que ele.
Como é que pode dar este carro para Davi? Como é que pode? Não pode. Não vai ter essas invejas, não vai ter essa... fulano vai ser o líder do departamento, quero não. Tem dificuldade com essa pessoa aí. No céu não vai ter isso de jeito nenhum, né? Se tivesse um anjo, veio assim, pá, batia na cabeça, toma jeito, não, graças a Deus, não vai ter isso. Não vou ter mais a mão remissa, né? Não vai ter mão remissa, vamos ser todos de vigor de espírito, diligente, dedicado, e vamos fazer com alegria o serviço do Senhor. Vamos cantar, não vamos cantar com a cara que a gente canta aqui nos cultos, não vamos ter aquele desânimo que a gente tem, não, com plena alegria. Veja a descrição que João tem da visão dos crentes glorificados no céu, cantando com alegria diante do Senhor, regozijando em uma só voz. Não vai ter crente dizendo assim, só taquara rachada, não sei cantar direito. Não tem isso. Os crentes todos cantando, louvando ao Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor com alegria, porque são perfeitos, santos, justos, perfeitos em sua natureza humana. Então, aquele que começou a obra, que obra é essa? Obra de santificação, de aperfeiçoamento da natureza humana até que ela se torne completa. Na pessoa de quem? Na natureza de quem? De Cristo, que é o homem perfeito, que é o servo perfeito, o filho perfeito. Eu estava imaginando passar a eternidade com essa taquara rachada, não ia dar certo. Não, se a pessoa cantando, seu anjo, por favor, tira esse indivíduo aqui perto de mim. Eu estou cantando numa nota, ele está em outra, me levando para outro canto, por favor. Eu estudei no coral, eu fui solista lá no coral na terra. Isso aqui nunca viu nem música. Por favor, não sabe nem quais são as notas musicais. Tira, anjo, pelo amor de Deus. Como é que eu vou louvar o Senhor ouvindo esse indivíduo? Eu vou para um canto e ele me leva para outro. Não tem isso. No céu não tem isso. Na glória eterna não terá isso. Por que não terá isso? Porque essas imperfeições serão removidas de nós. Aí você diz assim, pastor, então significa que não vai ter ninguém cantando diferente? Significa que isso não incomodará mais ninguém? É mais isso. Meus ouvidos também vão ser mudados. Isso, meu ouvido não vai se importar mais com isso. Isso não terá importância para mim. Isso não terá mais importância para mim. Meu foco estará perfeito, correto. Minha maneira de lidar com o outro também correta, certo? Então, porque diferenças permanecerão, mas diferenças que não são imperfeições, mas diferenças dessa variação que Deus criou no ser humano. Então, se alguém ainda é taquara rachada, mas no céu taquara rachada não incomoda ninguém. Louva o Senhor, o que importa é louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Essas coisas não nos incomodarão mais. Por isso que eu acredito que muitas das coisas que passaram a prejudicar e a incomodar o homem a partir da queda, já existiam no Éden. Só que o homem, aquilo não o atingia daquela maneira. Algumas coisas já existiam e não, por exemplo, já existia trabalho, não existia o trabalho? Claro, o trabalho já existia. Mas era alegria, né? Mas o trabalho era fonte de alegria. Como é que ele se relacionava ao trabalho? O trabalho não trazia dor, cansaço, angústia para ele. Então é como aquilo começou a atingir ele, como ele começou a se relacionar com aquilo. Por conta do pecado, se relacionar de uma maneira frágil, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira... Aquilo passou a prejudicar ele. Então, já existia, mas existia de uma maneira que ele se relacionava com aquilo de maneira perfeita. O trabalho era fonte de alegria, de prazer. Não foi, o trabalho não foi inventado depois que pecou, não. Quer dizer, assim como o sexo. O Senhor disse: sede fecundo, multiplicar sobre a terra. As perversões, as distorções surgem depois do pecado, né? Prazer das relações humanas, e aí vai. Então vamos lá. Então, quando o crente morre, sua alma experimenta imediatamente a plenitude da santificação. A obra da santificação se completa, ele é aperfeiçoado. Vamos ver aí Filipenses 3, Paulo fala especificamente sobre isso, sobre a perfeição. A santidade agora sendo descrita no termo da perfeição. Filipenses 3, de 12 a 16. Alguém leia e alguém traga um copo de água para mim, por favor. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse texto é lindo. Paulo está falando exatamente da perfeição da natureza humana, da perfeição do coração, da perfeição da vida, da santidade plena. Ele está dizendo assim: eu creio na ressurreição de Cristo e isso garantirá a minha ressurreição final, porque fui ressuscitado em vida. Aí ele continua dizendo assim: eu ainda não sou perfeito, ainda não tenho esta perfeição, mas caminho nesta direção, porque fui chamado em Cristo para isso, para receber. Então procuro esta perfeição em Cristo. Ou seja, aí ele está falando da participação do homem na santificação, que é o mover do Espírito conduzindo para as fontes de santificação, né, usando os meios de graça. Diz assim: prossigo procurando esta perfeição em Cristo, né, buscando receber mais graça de Cristo, mais da obra de Cristo no seu coração, até que isso seja alcançado, até que essa perfeição se complete em mim, até que ela chegue em mim, e ela chegará cumprindo a obra de Deus e o propósito de Deus. Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: porque fui chamado, fui vocacionado para isso. Para quê? Para ser perfeito. Em quem? Em Cristo. Onde é que ele falou mais claramente sobre isso? Romanos capítulo 8, versículo 29. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Paulo diz assim: qual é o propósito final de minha predestinação, de meu chamado, de minha vocação? É ser perfeito como é perfeito Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu estou sendo aperfeiçoado até ser feito perfeito como Ele e nele. E isso vai se dar, na perspectiva de Paulo, primeiro na morte. A alma morre, ou o corpo morre, a alma experimenta, o homem morre, a alma experimenta imediatamente o aperfeiçoamento. A obra se aperfeiçoa, se completa. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, buscar a santidade, porque sem a qual, lembram como é lá? Ninguém verá a Deus. Sem santidade, sem perfeição, ninguém verá a Deus. Então Paulo disse que ele ainda não tinha essa perfeição, mas estava recebendo e buscando ela em Cristo, porque ela é designada para ele. Qual é o versículo aí que ele fala sobre isso finalmente? Acho que é o último, Vê aí do que nós lemos, que ele fala assim: que foi chamado para ter isso em Cristo. Alguém lê aí? Cadê? O verso 12 que fala que foi também conquistado por Cristo. Agora o 16. Ou é o 15 ou é o 16? Aí o 14 fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo. Começa aí, o alvo, plena vocação em Cristo. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também vai ser esclarecido. Esclarecerá. Mas é o 16, O verso 14 começa com a vocação em Cristo. E o 15, agora o 16. 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é isso que já alcançamos? O que já recebi de Cristo, desse aperfeiçoamento, o que eu já recebi da graça de Cristo, da obra de Cristo em mim. Mas qual é a plena vocação? Qual é a vocação plena? Qual é o objetivo final dessa vocação? Qual é o alvo final? Perfeição em Cristo. Perfeição em Cristo, perfeito como Ele é. Predestinado para ser conforme a imagem do Filho, para ser conformado à imagem do Filho. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para experimenteis qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? Ser perfeito como Cristo é. E como é que a gente pode fazer isso? É na santificação que Ele está fazendo, e quando a gente morre Ele completa. Chega perfeito no céu, a alma. E é tão interessante que alguns processos são rápidos demais. O ladrão da cruz recebeu a regeneração, morreu, já disse: santo no céu, já está no santo perfeito no céu, santo perfeito, perfeitinho no céu.
não viveu as dificuldades da vida comunitária, da igreja, não viveu os desafios, os dilemas da caminhada da vida cristã, recebeu a regeneração, morreu, recebeu a santificação, morreu, recebeu imediatamente a glorificação. Ladrão, aquele ladrão foi um abençoado. E pensa, um santo ladrão. O ladrão foi um privilegiado na aplicação da obra da redenção. Ele não passou por esse processo doloroso como nós, para provar que não é mérito, porque ele fez isso com um ladrão. Aí disse, mas pessoal, eu nunca roubei, nunca matei, mas você é tão pecador quanto aquele ladrão. Precisa de santificação, precisa de regeneração, precisa de nova vida, precisa de Cristo tanto quanto ele. Só que Cristo aplica como ele quer, do modo que ele quer, no tempo que ele quer, na vida dos seus eleitos. A obra dele, a multiforme graça de Deus. É isso que Paulo chama de multiforme. É como esta graça se manifesta a nós. Ela vai ter o mesmo resultado final, mas a maneira como ela se aplica, ela se manifesta a nós, tem suas diferenças, tem seu tempo diferente, tem seus modos diferentes. Então, o ladrão da cruz é um exemplo disso. Não passou por isso. Trabalhadores que receberam um denário no final do dia. Lembra também tanto isso. Aqueles que começaram o dia muito cedo. Ótimo, pronto. Como aqueles que estão trabalhando já no final do dia. Boa lembrança. Receberam o mesmo denário, né? A mesma bênção. Que é uma simbologia da obra da redenção, da salvação. Recebeu a mesma bênção, a mesma dádiva, o mesmo presente de Deus, né? Tempos diferentes, né? Vida diferente, experiências diferentes, mas recebeu o mesmo benefício, tendo o mesmo resultado final, né? Então daí a ideia dos últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. A ideia de que não importa a sua posição, não importa em que posição você foi colocado, em que tempo isso aconteceu, finalmente você será colocado em uma posição gloriosa e exaltadora diante de Deus. Ponto. Este é o ponto. Pastor, e os galardões? Procura os vídeos anteriores que você vai entender minha explicação. Ricardo, chega, ficou desanimado agora. Vai explicar isso de novo, pastor? Pelo amor de Deus. Tá nos vídeos passados lá. Vou botar isso aqui depois. Depois lá, nos vídeos passados. O link. Depois a gente fala assim, tá no link aí na descrição aí do vídeo. Tá um link para você. Nem sei nem qual é o estudo que a gente fala sobre isso. Vários. Né? Acabou comigo. Com qual é o entendimento do que é galardão e como isso vai se dar no céu. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém lê aí, por favor. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Quem achou, ler? E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos e vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhes: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquejaram com sangue de Cristo. Apesar do texto falar sobre grande tribulação, e muitos logo associam aquele período, né, que os especialistas acham que é o intervalo entre a primeira, a segunda e a terceira volta de Cristo, é tanta volta, em que há um período de tribulação. A tribulação é sempre uma figura para o sofrimento geral que a igreja passa, todas as aflições e perseguições que a igreja do Senhor passa. E ter vestes limpas não é algo, vestes brancas e limpas, não é uma simbologia só aplicada a um grupo seleto de crentes. No céu, ele é descrito no céu como todos aqueles que foram regenerados. Então ele está dizendo assim, quem são essas pessoas? João está vendo os glorificados, João está vendo a alma dos santos no céu, ele está vendo a condição dos crentes no céu. Ele diz assim, quem são esses diante do Senhor? Que tem suas vestes brancas, porque ele diz assim, pastor, é como eles estão lá, as alminhas estão vestidas de branco? Não, é a visão que é dada a João, para João ter algumas informações importantes a respeito do resultado da obra de Cristo já no céu, de quais são os benefícios que esses crentes, de algumas informações, de alguma revelação de algumas coisas gloriosas já no céu. Então ele diz assim, ele tem a visão dessas almas diante do Senhor, glorificando ao Senhor, vestindo branco como uma simbologia, como um símbolo. Hoje no politicamente correto está chato, porque antigamente a gente usava cores para descrever e simbolizar algumas coisas, sempre foi usado cores, números para simbologia. Branco como simbologia de pureza e preto como simbologia de impureza, por exemplo. Hoje, se você usar a figura de preto para dizer que é sujo, é preconceito e racismo.
Kelly, minha esposa, disse que não, mas eu, na minha época, quando eu aprendi o corinho, meu coração era sujo. A versão original que eu aprendi, meu coração era preto. Na versão que eu aprendi, meu coração era preto. Disseram que é porque o coração era sujo. Não, mas os puritanos usavam, os reformadores usavam a figura, o preto, como figura para descrever o pecado. O livrinho sem palavras, por exemplo, que eu aprendi a fazer na minha infância, o pecado era simbolizado com qual era a cor, Júnior? Era preto. Era preto. Não era um branco com as manchinhas, era preto. E a obra de Cristo, o sangue de Cristo é representado o quê? Vermelho. E o céu era representado pelo quê? Pelo amarelo, as luzes de ouro, Não era assim, né, moçada? O livrinho sem palavras, que era a forma que se evangelizava as crianças antigamente, né? Eu fiz curso de departamento infantil e aprendi essas coisas também, aprendi a fazer isso aí. E cantava o coro que dizia: meu coração era preto, era assim. E Cristo aqui entrou e transformou alvo, deixou branquinho. Deixou branquinho. Se era branquinho, ele ficou branquinho, ele era o quê? Pretinho. Não. Simbologia, uma questão de simbologia. Aí eles estão de branco. Assim como a roupa da noiva, por muito tempo, o branco era símbolo da pureza sexual, da pureza moral. Hoje não, hoje é tradição só. Não é símbolo mais de pureza, não. É só tradição mesmo. O branco aqui é exatamente isso. O símbolo da pureza, da limpeza, da perfeição. Esses que estão de vestes brancas, quem são? São os que vieram da grande tribulação, do sofrimento da terra, que vieram da perseguição por serem servos do Senhor, mas que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Lá eles já estão, João vendo já a condição final deles no céu de sua alma, dizendo: eles estão lavados, perfeitos, santos, puros. No capítulo 19, João agora vê esta noiva descendo do céu, ataviada, 19, Apocalipse, ataviada de vestes brancas, puras, simbolizando a sua pureza, para casar com o seu noivo, para as bodas. O que é isso aí? Ele demonstrando a condição final de todos os crentes, com uma condição que é simbolizada na pureza da virgem, da noiva imaculada, da noiva pura para o seu noivo, simbologia da pureza moral, espiritual, de que ela é sem pecado, que ela é digna de casar com o noivo, porque ela é perfeita como ele. É tão interessante que diz que Jesus nos amou para nos santificar, para nos transformar e para fazermos aptos da comunhão e casamento final com ele. Por isso que diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é ficar reclamando e murmurando por causa dos defeitos e da dificuldade da esposa. É trabalhar para seu aperfeiçoamento, para santificá-la. É com longanimidade e com amor trabalhar para o seu bem e edificá-la. Amá-la não porque ela é perfeita, mas para aperfeiçoá-la em amor. Que lindo isso. Chega, eu fiquei emocionado agora. O verso da noiva é o Apocalipse 21:2. Diga. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lindo. Como noiva. E diz, uma noiva perfeita, ataviada, preparada, pura para o seu noivo. E João tem essa visão dessas pessoas vestidas de branco, simbolizando que elas foram limpas, perfeitas, já estão perfeitos lá no céu. Então, quando a gente morre, a alma do crente é imediatamente aperfeiçoada, experimenta o benefício da relação gloriosa com Cristo. A sua alma é revestida de uma glória de santidade, de perfeição, a alma perfeita. Mas aí o texto continua mostrando que a alma do crente imediatamente recebe o aperfeiçoamento em santidade e recebidas no mais alto céu, onde contemplam a glória de Deus. Então, estando no céu,
passam a estar diante da glória de Deus, agora tem condições de contemplar e estar diante da glória do Senhor. Vamos aí, 2 Coríntios, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8 e Atos 7, 55 e 59 e Apocalipse 7, 15. Vamos por parte aqui, peraí, vamos lá. Primeiro, alguém abre Atos 7, 55 e 59. Depois, Filipenses 1, 23 e 2 Coríntios 5, 8. Quem achou, leia. Atos 7, 55 e 59. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, um caso especial, de que ele já começa a contemplar a glória do Senhor ainda em vida, começando a morrer no apedrejamento, ele começando ali no apedrejamento, a sua morte, começando a morrer ali, começando a ser atingido, e ele contempla o céu se abrindo, a glória do Senhor, e ele dizendo: Senhor, recebe meu espírito, seu espírito sendo levado imediatamente a contemplar a glória e preparado para ir imediatamente para estar diante da glória do Senhor. Não faz sentido a visão adventista que a alma, quando o crente morre, fica num soninho dentro de uma garrafinha, ou sei lá onde é, um lugar lá, a alma perde consciência. Você imagina se isso fosse verdade? Olha a bipolaridade, olha que confusão na descrição de Estevão. Estevão está morrendo, contemplando a glória de Cristo, que está vendo Jesus, está vendo Deus, ele está vendo a glória do Senhor, ele está morrendo. Aí quando ele morre, puf, apaga tudo, fica tudo escuro. Ele diz: cadê onde é que eu estou? Cadê aquela visão, aquela glória? Não tem mais nada, tá? No minha só vai acordar agora na ressurreição. Não faz sentido nenhum. O texto dizendo assim: sua alma já está em uma elevação espiritual de tal maneira que ele já está saindo do plano da vida humana, já na vida da terra temporal, já entrando no plano eterno de contemplação da glória do Senhor, de habitação no céu. E imediatamente sua alma já vendo e contemplando o gozo desta glória de comunhão, ele diz: Senhor, recebe a minha alma. Ele já está indo, sentindo a glória e já está indo para aquela glória, vendo a glória e já indo para lá. Mesma coisa que Jesus disse: Pai, recebe meu espírito. Recebe meu espírito. A consciência que o Espírito Santo dá de que a morte está imediatamente garantindo sua presença no céu com Deus. Não faz sentido de que os termos sono e descanso da alma tenha a ver com um sono, com uma inconsciência da alma após a morte. Não há base bíblica nenhuma para se dizer isso. Pelo contrário, o crente imediatamente aperfeiçoado vai para o céu, está diante do Senhor para contemplar a sua glória. Veja aí, Paulo explica também isso. Aqui é uma narrativa, uma descrição, mas a narrativa ela é muito elucidativa, porque ela mostra não só o que está acontecendo em termos de visão, mas ele descreve como o personagem está vendo, experimentando, interpretando aquilo, e como isso é confirmado com a revelação e com a escrituração do evento. Ele mostrou exatamente que isso aponta para a confirmação de que sua alma está experimentando um encontro final com o Senhor, um encontro glorioso com o Senhor, que é o que já está garantindo alívio para ele ali na terra. Ele já está entrando no plano espiritual de tal maneira que sua alma já desfruta de uma paz, de um gozo e de um alívio tamanho, por conta da comunhão gloriosa com o Senhor, que ele já começa a experimentar ali. Isso só vai se aperfeiçoar e se completar quando ele imediatamente morrer. Sua alma disse: Senhor, você recebe essa glória que eu estou vendo, agora contemplarei de pertinho. 2 Coríntios, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios 5, 8, alguém abre bem aí. Entretanto, estão em plena confiança, preferindo deixar o corpo que habitava no nosso mundo. Olha que coisa linda, Júnior. Responde de alguma forma a sua pergunta. Paulo tinha certeza do que aconteceria com ele após a morte, anseio de experimentar isso, compreensão de que isso era muito maior, mas ele não ficava buscando querer morrer, né?
Não. Mas ele entende, olha a compreensão, ele diz assim: sei que estar com o Senhor é melhor. Então, olha o que ele está dizendo: estar com o Senhor, morrer é estar com o Senhor, é ir para o seu estar diante do Senhor, contemplar a glória do Senhor. Ele também explica isso em Filipenses 1:23. Alguém leia aí, por favor. É isso? Não. Soou-me diferente do que eu esperava ouvir. É 1:23. Isso. Ele falando aí daquele dilema dele, ó, Júnior. Ele falando aí que estar aqui na terra é bom, que o privilégio de cuidar das ovelhas do Senhor, de fazer algo do seu meio, assim, eu já estou dividido, porque estar com o Senhor é muito melhor. Mas ele já está no fim da vida, ele já está perto de morrer, ele já está velho. É interessante que Paulo, ó Júnior, como é legal. Paulo foi ameaçado de morte, esteve morto, quase morto várias vezes, tomou porrada, tomou chicotado, tomou açoite, passou por naufrágio, foi chicoteado, quase morto 2 ou 3 vezes. E quando ele estava para entrar no barco e naufragaria, ele disse para não irem. Vocês não vão não, você fica aí que Deus vai livrar a gente, né? Fica aqui, agora só posso salvar quem ficar aqui. Aí os que se jogaram no mar morreram afogados. Então Paulo podia dizer: eu quero logo morrer. Paulo não disse isso não, fica aqui que hoje não é dia de morrer. Hoje não é dia de morrer. Aí Paulo teve tudo isso aí, ameaça, sabe como é que Paulo morreu? Foi por fim foi preso. Tudo indica que Paulo morreu velho, porque não tem nenhuma informação oficial. Tem algumas especulações, algumas informações históricas que apontam para a possibilidade de Paulo ter morrido velho na cadeia. Não sei, Paulo aí está bem velhinho, ele morre provavelmente em Roma, né? Provavelmente ainda em prisão, né? Alguns acham que ele foi martirizado, não temos certeza, porque essas informações. Os católicos vão falar que ele morreu decepado a cabeça, mas e que a cabeça dele bateu 3 vezes no chão, onde bateu nasceu 3 fontes. Eita, as ideias extrapoladas, né? Não temos essas informações. Historicamente temos mais informações claras do martírio dos outros apóstolos, mas de Paulo não é tão claro de como ele morre, mas morreu velho, isso é fato. Paulo morreu velho, isso aí é fato. Como ele morreu, não sei, mas que ele morreu velho, isso é fato. Ele já tinha idade, mais de 60, bem mais de 60. Então assim, Paulo morre da velhice mesmo. Então como ele morre, é igual João e Pátimos. Nós não sabemos exatamente. Diz que João depois foi martirizado, foi crucificado de cabeça para baixo, coisa e tal. Não sei a veracidade dessas fontes, porque a Igreja Católica ela cria essas tradições muitas vezes para criar uma coisa meio mística em torno dos apóstolos, assim, olha que morreram, tá, assim. Mas certamente os apóstolos, o único martírio descrito na Bíblia é o de Tiago, né? É o de Tiago. Estevão não é apóstolo. De apóstolo é Tiago, né? Que foi o primeiro mártir. Os demais é tudo baseado em especulações, informações históricas. Não temos algo certo específico. Mas o ponto é, Paulo está dizendo que morrer é estar com o Senhor. Morrer é estar com o Senhor, é ir para estar com o Senhor. Isso é que importa, isso é interessante para nós. Então, mostrando que na morte imediatamente a alma do crente é aperfeiçoada e é levada à presença de Deus, que é um outro ponto, aspecto importante. Nós teremos condições de contemplar a glória do Senhor na glorificação em Cristo. Somos capazes de contemplar a glória do Senhor sem sermos fulminados, mesmo ainda sendo seres inferiores, como os anjos também são e podem contemplar a glória do Senhor sem serem destruídos. Então é dado a eles uma capacidade, um aperfeiçoamento, como a nós, de podermos suportar a contemplação da glória de Deus sem sermos fulminados e destruídos por isso. Então, no aperfeiçoamento, na glorificação, o crente será levado ao céu e contemplará a glória do seu Criador. Isso é
fantástico, mais do que Moisés, viu? Se Moisés viu a glória do Senhor, ele viu uma teofania, ele viu uma manifestação visível de Deus, mas nós o contemplaremos em seu seio e majestade. Devemos contemplá-lo. E essa é a visão que João tem também, quando ele fala em Apocalipse sobre isso. Vejam aí, 1 Coríntios 15, versículo 16 a 19, Apocalipse 7, 15. 1 Coríntios 15, de 16 a 19 e Apocalipse 7, 15. Quem achou ler? A ressurreição de Jesus, né? Eu já vou explicar esse texto, que ele é um ponto um pouco depois do que a gente está falando, mas alguém lê Apocalipse, aí ele está falando de que tipo de expectativa o crente tem no céu, né? Que anseio, que tipo de expectativa ainda ele tem lá, né? Então veja aí, o que é que ele ainda espera. Vejam aí, qual é a esperança que ainda ele tem lá. Vejam aí. Alguém lê Apocalipse 7, 15. Mostrando, parece um pouco com aquele texto, o texto de Apocalipse, quer dizer, estão diante do Senhor com as suas vestes brancas, estão adorando o Senhor diante do seu tabernáculo, diante do seu lugar de adoração. Estão com suas vestes limpas, diante do Senhor, contemplando e adorando a Ele. Ele está falando da glória de Deus, a glória do Senhor, a sua majestade. Estão diante, a ideia de contemplando a glória do Senhor. Essa é a visão de João em relação aos glorificados. E em 1 Coríntios, que foi o texto que a irmã leu, Paulo está dizendo o seguinte, que a ressurreição final é uma expectativa do crente. Então, sua alma está no céu, gozando já da presença da glória do Senhor, aguardando a ressurreição. Então Paulo diz assim, se a ressurreição final não é uma realidade, a fé dos que morreram é vã. A morte, a condição dos que morreram em Cristo é desesperadora. Eles morreram em vão por algo que não vale. Então, assim, eles estão no céu já desfrutando da glória do Senhor e na expectativa da ressurreição do corpo. Então, o que é que eles estão aguardando ainda? Já desfrutando da glória do Senhor, mas numa expectativa da ressurreição do corpo, de se unir ao corpo, certo? De se encontrar com os demais crentes e se unir um pouco. Há uma expectativa da ressurreição, não de maneira angustiante e desesperadora, mas esperançosa, né? Com alegria, aguardando. Sim. Eles estão no céu, servindo a Cristo, mas ainda não houve a ressurreição. É exatamente, do corpo. Quando houver a ressurreição do corpo, desfrutará o Espírito. Isso. Aí ele desfrutará plenamente. Hoje ele já desfruta. Hoje o crente na glória, ele já está diante da glória do Senhor, mas só sua alma. Então ele tem uma expectativa, ele aguarda, porque o homem é completo. O homem é corpo e alma, tá? Então sua alma primeiro recebe os benefícios da redenção plenos, mas ele aguarda que seu corpo também receba isso, para que ele possa desfrutar plenamente. Como alma, sim, mas o homem não é como os anjos, que é só um espírito. O homem é uma soma de corpo e alma. Vimos aí que a alma pode sobreviver sem um corpo, pode viver sem um corpo, mas essa não é a sua condição completa. Essa não é a sua condição completa, porque fomos criados para existir
nessa soma, nessa relação perfeita entre uma parte material e imaterial, alma e corpo. Então, a alma perfeita aguarda a perfeição do corpo, expecta, deseja, anseia, espera com alegria a ressurreição do corpo. Então, no céu, eles já estão recebendo essa glorificação, mas aguardando. Estão aguardando alguma coisa? Estão aguardando a ressurreição do corpo. Mas não é um aguardar angustiante nem doloroso, é um aguardar com alegria. Eles aguardam já gozando da glória e da presença do Senhor. Continuando, aí ele diz assim: o corpo, ele aguarda a união com o corpo, a redenção final do corpo, o qual na morte ainda continua unido a Cristo, e descansa na sepultura como seu leito. Veja aí, então, em Romanos 11, 23, fala dessa expectativa da ressurreição do corpo, como uma perspectiva da redenção final, né? Então espera, anseia, alguém lê aí, Romanos 8, versículos 11 e 23. 1 Tessalonicenses 4, 14. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então essa expectativa que começa aqui, continua na eternidade. Aguardamos a redenção final. Então o crente já tem a redenção da sua alma, já tem a perfeição de sua alma, mas aguarda a perfeição do seu corpo. Isso aí é aquela que quando a gente morre, o nosso espírito vai para Deus. Vai para o Senhor, está com o Senhor, aguardando. Mas o que é que ele está esperando? Tem alguma coisa ainda a se esperar? A ressurreição final do corpo. Ele aguarda isso, ele anseia, expecta, deseja isso. O católico acha que vai para o purgatório, né? Ele não vai, ele acha, ele foi ensinado que, mas não vai, né? Não vai, isso não existe. Ele acha que tem isso. Não, mas o ensinamento bíblico, a verdade, o ensinamento da doutrina bíblica é que ao morrer o homem ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem lugar intermediário aí. Não tem purgatório, é uma falácia, é uma mentira. É uma mentira, é uma forma sutil de negar a obra de Cristo. Isso é ponto, de colocar sobre o homem e sobre a igreja o poder de conquistar alguma coisa, de garantir alguma coisa. É a obra de Cristo. Na obra de Cristo nós temos essas fases aí de aplicação da obra, como nós estamos vendo desde o início. A primeira fase na terra, a segunda fase no céu. Por isso que o céu não é a habitação final do crente, também é intermediária. Entendeu aí? Por isso que ela não é a condição final do crente, é uma condição perfeita, mas não final, não completa ainda não é a condição completa. Por quê? Porque ele aguarda a plenitude do reino de Cristo, o reino se completar, o número dos eleitos, o corpo também se completar, e sua obra e a obra nele se completar na parte que ainda falta, que é o seu corpo, que é o corpo dele. Ele aguarda isso. Então essa expectativa ainda existe. Então o crente ainda aguarda algo no céu. Sua condição ainda é perfeita, mas ainda não é completa. Então a habitação no céu não é a habitação final, não é a condição final dos eleitos, é também intermediária, tá? Já gloriosa, mas ainda intermediária, porque a condição final se dará depois da ressurreição, do juízo final, do julgamento final, aonde então haverá um novo céu, uma nova terra. Os crentes gozarão da plenitude da comunhão com o Senhor e da sua condição perfeita, gozando do novo céu, da nova terra, e os ímpios de corpo e alma no inferno, o crente de corpo e alma na eternidade, desfrutando de novo céu e de nova terra. Essa é a condição final, pelo menos para o que Deus planejou e revelou nas Escrituras. Agora, para a eternidade, aí é uma outra história. O que ele planejou para a eternidade toda, aí eu não sei, né?
Ele vai contar para nós, vai nos mostrar lá, ele vai dizer para nós que ele planejou para nós para toda a eternidade. Mas até a eternidade, até o fim da obra da redenção, é isso que está revelado. Por isso que Apocalipse é a revelação, é o que traz questões finais a respeito da nossa existência aqui. Então, 1 Tessalonicenses 4,14, alguém leia aí. 1 Tessalonicenses 4,14. Então, o crente é recebido no mais alto céu, onde vê a face de Deus em glória, esperando a plena redenção do corpo, porque sua alma já está redimida, né? O qual até a morte continua unido a Cristo. Ou seja, o que é que está unido a Cristo ainda? Também o corpo, não só a alma. O corpo do crente também está unido a Cristo. Por quê? Porque morreu em Cristo, descansa em Cristo. Mesmo que o corpo vai experimentar corrupção, este corpo está ligado a Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo vai garantir a ressurreição deste corpo, e um corpo glorificado à semelhança do corpo ressurreto de Cristo, certo? Vejam aí, e descansa na sepultura como seu leito, até o dia que será unido novamente à alma. Nós vamos ver mais detalhadamente quando falarmos dos benefícios da ressurreição. Mas vamos lá, alguém lê aí 1 Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos, pode ler. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer conosco. Aí a palavra dormir não está descrevendo condição inconsciente da alma, mas dormir é uma figura para representar o descanso, a paz, a tranquilidade que a alma e o corpo do crente desfruta. Se o seu corpo descansa na terra, ou seja, vai sofrer a corrupção e a deterioração, ele para de ser o instrumento, o veículo de produzir ainda sofrimento e dor nessa terra. Ele vai parar de receber os efeitos do pecado, ele vai ser deteriorado e depois ressurgirá perfeito, e a alma vai experimentar que é a fonte das faculdades da condição humana, a essência do homem, sua natureza está em sua alma. Então a alma vai receber, então ela vai descansar. Daí a visão de que Jesus descreve da parábola de Lázaro e do rico, né? Lázaro descansando no seio de Abraão. A palavra descanso é a mesma aqui para dormir no Senhor. A ideia de que esse indivíduo, porque é a perspectiva da morte para nós, que esse indivíduo para de ter ação e reação para nós, como uma pessoa que dorme, a não ser que seja sonâmbulo, né? Está descansando e está relativamente inerte. O verso de 1 Coríntios 15, verso 20, vai falar de Cristo como a primícia dos que dormem. Mas Cristo não está literalmente dormindo. Ele não está dormindo, né? Então não pode ser um dormir de desligamento da alma e inconsciência da alma, mas dormir aí como o sentido de descanso, de repouso, de paz que a alma e o corpo está desfrutando no Senhor, que a morte põe fim a este sofrimento na terra. Porque o que é que quando a gente dorme, está falando que descansando, está reenergizando o corpo, está renovando o corpo e a nossa mente, a nossa alma, está descansando dos nossos labores, das nossas dificuldades, né? Mas aí se ele usou essa, ela é boa. Se ele usou essa, é porque ela é boa, né? Porque é ponto de referência, Júnior. É a minha referência. Qual é um dos maiores símbolos de descanso para mim? Não, mas o que é que eu faço na rede? Eu descanso me balançando? Eu não descanso me balançando. Na rede eu descanso quando eu fico parado sem fazer nada e durmo. Descanso é dormir. O maior símbolo do descanso para nós seres humanos é o quê? Dormir. É dormir. Dormir é o símbolo do descanso. É tanto que quando a gente não dorme, o que é que acontece? Então não durmo. Então tem símbolo melhor, tem figura melhor para descanso? Tem não. Do que sono, não. Porque o sono é uma das fontes mais importantes de descanso para o homem. Então a morte aí é simbolizada no sono, no dormir, no descansar. A ideia de que há agora repouso
de que agora esta alma está desfrutando do sentido do que o sábado apontava para nós: descanso pleno, repouso, paz, tranquilidade no Senhor, a alma livre das dores, do sofrimento, do labor que o pecado traz sobre nós, né? Então aí, para finalizar, o texto diz que o crente desfruta disso, deste gozo, deste descanso no Senhor, desta paz no Senhor, mas a alma do ímpio vai experimentar já as angústias do inferno, né? Alguém abre aí 1 Tessalonicenses 4,16, lemos o 4,14, agora 4,16, Lucas 16, 23, 24, que é o texto do rico, né? E Judas 6 e 7. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com a nariz e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão. Ainda é o texto que mostra o retorno glorioso e a perspectiva de se unir ao corpo. Mas o texto é Lucas 16, 23, 24 e Judas 6 e 7, falando sobre a condição do ímpio assim que morre. Lucas 16, 23 e 24. Quem achou ele? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vai até o 23 e 24 só. Olha que coisa interessante, Júnior. Um está acordado e outro está dormindo. Lázaro está repousando no seio de Abraão, símbolo para descrever seu repouso de alma, sua alma em paz, descansando e desfrutando da comunhão com o Senhor. O outro acordadinho, cheio de problema e dificuldade, não consegue dormir porque os boletos do outro dia vai vencer, insônia total, alma em desespero pleno, absoluto, para mostrar, não é a questão de dormir ou não dormir, não é a questão de consciência ou inconsciência, é o estado da alma, paz e desespero. Sim, ele está já em desespero, em angústia, em aflição, sua alma cheia de culpa, desesperado, sofrendo a dor, enquanto o outro está em paz. Então, sua alma já em tormento no inferno, está aflita. E por fim, sim, pensando no sofrimento dos irmãos. E ainda, veja que aí a pessoa diz assim: pastor, então lá no céu, para os crentes estarem em paz, eles não vão pensar em nada aqui na terra. Olha a diferença. É o efeito que as coisas passam a ter em nós. Para o crente, suas memórias não lhe angustiam, promovem alegria e gratidão. Para os ímpios, desespero. É a perspectiva, é como eu me relaciono, é o que aquilo significa para mim agora. Para o ímpio, suas lembranças aumentam a sua angústia, o desespero de ter rejeitado o Senhor, de estar no lugar onde ele está recebendo punição, e o desespero de saber de que pessoas como ele estão na terra sem conhecer a verdade e indo para o mesmo caminho dele, tudo cooperando para aumentar seu sofrimento. Do crente o contrário, todas as suas lembranças e memórias servem para aumentar seu gozo, sua alegria e gratidão diante do Senhor. É diferente, é como ele se relaciona, é como aquilo tem efeito agora sobre ele, é como sua mente agora processa e se relaciona com aquilo. Por isso que muitos dos nossos problemas emocionais têm a ver com o nosso estado mental, com o nosso estado de espírito, como a gente se relaciona com aquilo. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa forma, se algum louvor, isso que ocupe a vossa mente. Isso vai resultar na maneira como a gente vai se sentir, como a gente vai reagir às coisas. Lá no céu, um pensamento, uma mente perfeiçoada em Cristo goza de paz até com as lembranças ruins das coisas na terra. Diferente do ímpio, sua alma em angústia e aflição. Por fim, Judas 6 e 7, alguém leia. Judas 6 e 7. Porque Judas só tem um capítulo, né? Então, versículos 6 e 7.
E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, devem guardar sob trevas, algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à destruição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para agir do fogo eterno, sofrendo punição. Ele disse: tanto os anjos caídos estão encerrados na condição de condenados ao inferno, e alguns já lá estão. Ele disse: também aqueles do passado que rejeitaram o Senhor, como Sodoma e Gomorra, foram colocados como exemplo do que acontece com os que rejeitam o Senhor, com os que se rebelam contra o Senhor. Já estão encerrados no inferno, já estão no inferno como exemplo de sofrimento e de fogo de destruição para os demais. Já estão lá sofrendo as angústias, as dores de se rebelar contra o Senhor. Sim? Antes de encerrar, eu gostaria de ler o que a Bíblia de Genebra fala sobre a morte de Paulo, porque eu creio que depois, já no final dos estudos de Atos, o pastor irá retornar em parte a esse assunto para falar sobre isso, porque ela fala que Paulo realmente foi decapitado. Entre 60 e 62 depois de Cristo, Paulo passou o seu período de prisão domiciliar pregando, ensinando e ministrando a seus amigos, companheiros judeus e qualquer gentil que viesse a ouvir a mensagem sobre o reino de Deus. Nesse encerramento do livro de Atos, ou seja, ele está falando já do verso 30 do capítulo 28. Paulo ainda não havia comparecido a julgamento perante Nero, como o Senhor havia dito que aconteceria. Pelo que se percebe, a partir de outras informações, Paulo esperava que o seu julgamento tivesse um final favorável e que fosse posto em liberdade, conforme Filipenses 1, versos 25, 2 e 24. Essa libertação deve ter ocorrido antes de 64 depois de Cristo, quando o próprio Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de terem cometido esse crime. Após ser libertado, parece que Paulo retornou ao seu ministério e viajou para a Grécia. Em Nicópolis, Tito, capítulo 3, verso 12. Foi para Creta, a Ásia Menor, Troade, Mileto também. Possivelmente viajou também para o oeste da Espanha, conforme Romanos 15, 23, 24 e 28. Segundo indica a obra póstuma, depois dos apóstolos existem outras obras, né? Não são bíblicas, não estão incluídas na Bíblia, mas são relatos de crentes daquele período. Clemente, conforme 1 Clemente, Paulo foi detido novamente em torno de 67 depois de Cristo, dessa vez por Nero, e então foi decapitado. Alguns sinais fizeram com que Paulo percebesse que seu fim estava próximo, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 18. Aí, cena do próximo capítulo, o pastor vai tornar já no final de Apocalipse, de Atos, né? Um estudo que nós temos à noite para trazer outras fontes. Aí são informações extra bíblicas, né? Que provavelmente é possível que ele tenha sido decapitado, né? Segundo informações de Clemente e outros. Mas é isso que ele está dizendo. Nós não temos certeza dessas informações, né? Veja que ele fala assim: é possível, parece, né? Que não são tão precisas. São informações que carecem ainda de comprovações, mas o ponto nosso é que essas informações extra-bíblicas não é a palavra final para nós, né? E não é a base de nossa crença. Mas o ponto é, Paulo já está velho, né? Você vê, 62 depois de Cristo, Paulo já tem aí uma idadezinha, né? 67. Então, o ponto é a certeza que ele morre em sua velhice, e olha, provando que há uma expectativa ainda de ficar vivo e de continuar a obra do Senhor. Então esse é o ponto. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo estudo, à noite, se Deus quiser, com a sua graça.